Olá galera, tudo bem? Professor Michel, seguindo a série de trigonometria para você. Nas últimas aulas vimos como fazer o seno e o cosseno dos ângulos e agora veremos a terceira função circular, que é a tangente. Mais uma vez desenhei o círculo trigonométrico para vocês, tá ok? Da onde agora sai a tangente, já que o seno ele é sempre tirado do eixo y, o cosseno é sempre tirado do eixo x. A tangente vai ser retirada através de uma reta tangente à circunferência. O que é uma reta tangente à circunferência? É uma reta que toca em apenas um único ponto na circunferência. Aqui, ó. Só nesse ponto aqui que ele está tocando na circunferência. Tudo bem? Então isso é chamado de reta tangente. Então, tudo que tiver acima desse ponto, a tangente é positiva. E tudo que tiver abaixo desse ponto, a tangente vai ser negativa. Então, qual vai ser a regra? A regra vai ser um segmento de reta que passa pelo ângulo, passa pelo centro e toca na tangente. Por exemplo, aqui, ó, centro da circunferência, passa no ângulo de 45 graus e toca na parte de cima da tangente. Se toca na parte de cima, todos os ângulos do primeiro quadrante irão tocar na parte de cima da tangente. Então, todos os valores de tangente no primeiro quadrante serão positivos. Tudo bem? Agora, vamos ver agora, por exemplo, um ângulo do segundo quadrante, 120 graus. 120 graus ele sai do ângulo, passa pelo centro, passa no 300 e tocaria na parte de baixo da tangente. Vamos pegar um ângulo aqui mais fácil de conseguir compreender, por exemplo, 150. 150 saiu do ângulo, passou na circunferência e toca na parte de baixo. Ou seja, todos os ângulos do segundo quadrante passam pelo centro e tocará na parte de baixo da tangente. Se tocar na parte de baixo da tangente, todas as tangentes dos ângulos do segundo quadrante serão negativos. Seguindo essa linha de raciocínio, no terceiro quadrante, temos o 210, sai do ângulo, passa pelo centro e tocou na parte de cima da tangente. Ou seja, todos os ângulos do terceiro quadrante tocarão na parte de cima da tangente. Então, no terceiro quadrante, tangente de qualquer ângulo do terceiro quadrante vai ser positivo. E seguindo a ordem da cruz, né, já que inclinado à direita toca na parte de cima, inclinado à esquerda toca na parte de baixo. Então, no quarto quadrante, a tangente de um ângulo do quarto quadrante vai ser negativa. Então, já sabemos aqui os sinais dos quadrantes da tangente. Os valores da tangente. Os valores da tangente passa pelo centro, passa pelo ângulo, que é o ângulo de 30 graus, e toca na reta. Esse comprimento dessa reta é o valor da tangente. Então, a tangente de raiz de 30 é raiz de 3 sobre 3. Assim como a tangente de zero. A tangente de zero ela sai aqui, toca no zero e não caminhou nenhum pedaço sobre essa tangente, né? Então, zero. De 45 graus, saiu daqui, tocou no ângulo de 45 e tocaria aqui na tangente, ó. Então, esse comprimento aqui vale 1, a tangente de 45. Na tangente de 60, sai do centro, troca na tangente de 60 e tocaria aqui, mais ou menos, na tangente, na reta da tangente, tá? Aqui próximo do G, aqui, ó, se a reta prolongasse, tá? Então, vale raiz de 3. Agora, não existe a tangente de 90. Por quê? Porque não existe a possibilidade de sair uma reta do centro, passar no ângulo de 90 graus e depois tocar nessa. Não tem como, né? Essas retas são paralelas. Se elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Se elas nunca vão se encontrar, não vai existir nem a tangente de 90 e nem a tangente de 270, que quando desce. Então, já vou deixar aqui de observação que a tangente de 270 graus também não existe. Porque se para cima não vale, para baixo também não vai encontrar, porque ele nunca vai tocar na parte de baixo da tangente. Tá ok? E seguindo as ordens da redução ao primeiro quadrante, só iremos usar a redução ao primeiro quadrante caso um ângulo não seja do primeiro quadrante. Vamos ao primeiro exemplo, então. Tangente de 135. Tangente de 135 é um ângulo do segundo quadrante. Se é um ângulo do segundo quadrante, ele tem que respeitar aqui, ó, a equação do segundo quadrante. Reduzindo ao primeiro quadrante, 180 graus menos x é igual a 135 graus. 180 menos que ângulo que dá 135? 45 graus. Ou seja, a tangente de 135 graus é igual à tangente do 45. Só que no segundo quadrante, a tangente vai ser sempre negativa. Se a tangente é sempre negativa, ele é o negativo da tangente de 45. Se a tangente de 45 vale 1, a tangente de 135 vai valer menos 1. Tudo bem?
Mesma sequência para o 210. 210 está em que quadrante? Terceiro quadrante. Olha ele aqui, ó, no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, equação para o terceiro quadrante. Equação para o terceiro quadrante é 180 mais um ângulo dá 210. Que ângulo é esse que somado com 180 dá 210? 30 graus. Muito bem. 30 graus, então a tangente de 30 graus é equivalente à tangente do 210, pelo menos em valores. Vamos ver em sinais. No terceiro quadrante, a tangente é positiva, porque ela sai do ângulo, toca no centro e passa na parte de cima da tangente. Então, ela é exatamente igual à tangente de 30, raiz do 3 sobre 3. Esse é o valor da tangente de 210 também. Tudo beleza? Tangente de 300. Tangente de 300 está no quarto quadrante. Reduzindo ao primeiro quadrante, 360 menos 300, menos x. Olha eu errando, ó. Vou até puxar um x aqui, ó. Ah, puxei. É igual a 300. 360 menos x é igual a 300. Que ângulo que subtrair de 360 dá 300? É 60 graus. Beleza. Ou seja, a tangente de 300 é igual à tangente dos 60 graus. Se a tangente de 60 graus é igual à tangente de 300, falta ver o sinal. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Se a tangente é negativa, ele é menos a tangente de 60. Então, ele vai ser menos a raiz do 3. Beleza? As perguntas que vêm sendo feitas é o seguinte. Mas, Michel, se não cair nenhum ângulo que está na tabela, você não é obrigado a saber. A questão é obrigada a te oferecer esses resultados, tá ok? Esses resultados da tabela, que são os resultados dos ângulos notáveis, esses sim vocês são obrigados a saber. Qualquer valor diferente desses, vocês não são obrigados a saber. Tá ok? Tangente de 840, olha lá, 840 ultrapassou 360. Precisamos fazer a primeira determinação positiva, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Vai ser, ó, 840 dividido por 360. 840 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360, 720. Para 840 faltam 120 graus. Então, a tangente de 840 é exatamente igual à tangente de 120 graus. Tudo bem? Só que tangente de 120 graus, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o que iremos fazer? Redução ao primeiro quadrante. Então, 180 menos que ângulo que dá 120 graus? 60 graus. Então, reduzindo ao primeiro quadrante, teremos tangente de 60 graus. Só que no segundo quadrante a tangente é o quê? Negativa. Se a tangente é negativa, ele é negativo da tangente de 60. Então vai ficar menos a raiz do 3. Ou seja, o que a gente podia afirmar numa questão de prova poderia: tangente de 840 é igual a tangente de 300? Sim, eles encontram o mesmo resultado. É igual. Beleza? Isso é uma questão de prova. Questão de prova, por exemplo, da prova da EA. E por último, a letra E, que temos um ângulo em radiano. Qual a primeira etapa para descobrir um ângulo em radiano? Aqui, ó. Substituir o π por 180 graus. Fazendo essa substituição, teremos o seguinte: 23 vezes 180 dividido para 3, 60 graus. Aí ficaremos com 23 vezes 60. 23 vezes 60 dá 1.380 graus. Pronto. Então, a tangente de 23π sobre 3 é a mesma coisa que a tangente de 1.380 graus. Mas não passou de 360? Qual a próxima etapa? Descobrir o arco, a primeira determinação positiva. Como nós determinamos a primeira determinação positiva? Pega o ângulo e divide por 360. Dividindo 1.380 por 360, dá 3.
3 vezes 360, 1080. Para chegar a 1380, está faltando 300 graus. O que ele quer dizer? Que ele aplicou 3 voltas na circunferência e parou aonde? No 300 graus. Então, a tangente de 1380 é a mesma coisa que a tangente de 300. Até aí, tranquilo? Estão acompanhando? Próxima etapa é o quê? A tangente de 300. A tangente de 300 graus, ela é a tangente de um ângulo do quarto quadrante. Temos que fazer a redução ao primeiro quadrante. Como é que a gente faz a redução ao primeiro quadrante? 360 graus menos x é igual a 300. 360 menos que ângulo que dá 300? 60 graus. Então, a tangente de 300 é exatamente igual à tangente do 60 graus. Então, tangente de 300 é igual a tangente de 60 graus. No quarto quadrante, a tangente é o quê? Negativa. Se a tangente é negativa no quarto quadrante, esse resultado tem que ser negativo. Então, a tangente de 60 negativo também é raiz de 3 negativo. Beleza, pessoal? Compreenderam? Então, fizemos o passo a passo, todas as funções circulares, tanto de seno, cosseno e tangente. Na próxima aula eu farei uns exercíciozinhos, uns 2 ou 3 exercíciozinhos, só para dar exemplo de como isso pode cair em prova, beleza? Segue lá no Instagram, Michel Garcia VG, para ter mais situações sobre provas e questões sobre a disciplina. E até a próxima!